Magno ele tinha um rosto arredondado, tinha olhos largos e vivos, um nariz também um pouco largo. Seu pescoço era um tanto quanto pequeno e largo. Sua altura era de cerca de 7 vezes o seu pé, então era uma boa estatura para a época. Sua barriga era um pouco maior do que a convencional, do que se teria como um rei, que no caso teria aquela ideia de ser alguém forte. Ele não tinha essa aparência, porém a estatura, o conjunto geral de Carlos Magno era um conjunto que punha toda a sua autoridade, todo o seu poder. A sua fala ela era bem clara, porém a sua voz não era tão alta. O seu andar também era firme, colocando toda a sua autoridade, colocando todo o respeito que tinha. Então era um conjunto que, por mais que tivesse a barriga um pouco maior, não fosse tão forte quanto os padrões para um rei, ele conseguia colocar toda a sua autoridade, conseguia expressar todo o seu poder. Ele usava a vestimenta nacional, ou seja, a vestimenta franca. Era um vestido justo, com esse vestido ele usava uma blusa de linho e um calção de linho. Sobre tudo isso ia uma túnica de seda, e no inverno ele usava um casaco justo feito com pele de lontra. Sobre todos esses apetrechos ele usava uma capa azul e sempre carregava consigo uma espada. Essa espada podia ser com um punhal em ouro ou em prata, que ele sempre usava combinando com um cinto. Carlos Magno desprezava os trajes estrangeiros. Ele raramente os usava, com duas exceções. Ele foi até Roma e lá ele usou a túnica e os sapatos romanos, isso para agradar o Papa Adriano e o Papa Leão. Nos dias casuais, ele usava roupas normais, porém em festas e grandes celebrações, ele usava as roupas com mais adereços, como sapatos com pedras preciosas, fivelas douradas, e ele geralmente era coroado por um diadema de ouro e pérolas. Pipino governou os francos durante 15 anos ou mais. Morreu de hidropsia em Paris após a guerra contra a Aquitânia e deixou o reino nas mãos de seus 2 filhos, Carlos e Carlomano. Senhor Carlos, em uma Assembleia Geral o povo decidiu que o reino deveria ser dividido entre o senhor e seu irmão, para que assim a paz... Eu não quero ter que pensar nisso agora. Precisamos nos preocupar com o sepultamento do meu pai na Basílica de São Denis, em Paris. Só isso. Ok. Diversas lutas e conspirações entre os 2 irmãos acarretaram em uma guerra sangrenta. Porém, Carlomano, depois de 2 anos de governo, morre, e Carlos Magno finalmente pôde unificar o reino franco sob seu domínio. Em 771, Carlos Magno assume o poder e ele dá continuidade a um processo de expansão territorial que já tinha começado com seu avô Carlos Martel e com seu pai Pipino Breve. Carlos Magno impôs a sua autoridade a quase todo o território que antes pertencia ao Império Romano do Ocidente. Ele recebeu o título de rei dos lombardos e dos francos. Alguns o viam como um imperador de fato, e outros apenas como um defensor dos cristãos. Basicamente ele era um exímio líder, e ele possuía uma grande porção de terra,
a aprovação do seu povo e a bênção de Deus. Ele não perdeu tempo, e assim que ele assumiu o poder, ele já começou a se preocupar com a sua grande realização, que era a unificação do Ocidente cristão. Para conseguir seu objetivo, Carlos Magno lutou contra quase todos os seus vizinhos, em mais de 50 campanhas militares. O esforço não foi em vão. Carlos Magno consegue êxito em suas campanhas, anexando boa parte dos territórios europeus a seu reino. O auge do poder vem no ano 800. Quando Carlos Magno é coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III.